Boa noite, boa noite, boa noite, meu povo! Sejam muito bem-vindos, você que nos acompanha aí no canal do YouTube. Seja bem-vindo, você que é nosso parceiro no Instagram, do Política de Quinta. Muito boa noite para vocês, que eu sou a Mari e esse é mais um Política de Quinta que está começando agora. E olha só, hoje a gente vai conversar aqui um assunto que é muito legal. E eu tô trazendo uma pessoa incrível para falar com vocês a respeito disso, e logo já aproveitando a presença dela, eu já trouxe 3 temas assim para a gente já começar sabendo tudo, porque é uma coisa que está cada vez mais atual e mais relevante, mais urgente dentro do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, e a gente não tem prestado atenção. Quais são esses temas que a gente vai tratar aqui hoje? Direitos humanos, políticas públicas e a promoção da igualdade racial. Então é o seguinte, pessoal, esses assuntos eles são relevantes e estão cada vez mais no fluxo incessante dentro dos noticiários. Você abriu aí o Instagram, liga a televisão, você vê violência contra as mulheres, vê feminicídio, vê violência policial, contra povos indígenas, abuso de menor, é tudo acontecendo num ritmo caótico que a gente está vivendo nos dias atuais, e aí a gente fica perguntando: onde estão os direitos humanos? Onde estão as políticas públicas? E cadê a promoção de igualdade racial? Cadê crime contra o racismo? É toda hora. Basta você clicar lá, a gente está cansado de ver o tanto de preconceito que tem no nosso país, que a gente tem vivido. E aí, para a gente tratar desse assunto, eu trouxe essa pessoa que é uma pessoa maravilhosa, especialista sobre esses temas. A gente poderia ficar aqui uns 3 dias conversando com ela, que tem assunto para a gente falar sem cansar, e vai ser muito importante para você entender aí como lidar no seu trabalho, no seu dia a dia, na tua casa, na tua escola, na balada. Às vezes tem gente que vai pra balada e tá acontecendo algumas coisas que fala: nossa, será que isso pode? Será que isso não pode? Como que é isso? Então tem muita coisa no nosso dia a dia que acontece que tá tudo ligado com isso, e isso é política sim. E a gente vai tratar isso aqui hoje com uma pessoa que eu vou até ler aqui porque o negócio é pesado hoje, hein, gente? Veja só, olha só. Ela é advogada, ela é líder executiva em desenvolvimento para a primeira infância em Harvard. Pega essa! Servidora pública há 23 anos, especialista em violência doméstica contra criança e adolescente. Atuou como conselheira municipal nos conselhos da comunidade negra, da mulher, da assistência social, da criança e do adolescente. Foi secretária municipal em Campinas, das seguintes pastas: da pessoa com deficiência e cidadania, da assistência social e direitos humanos, e atualmente ela está como secretária municipal de gestão e desenvolvimento de pessoas da Prefeitura Municipal de Campinas. Vou contar um segredo a mais aqui que ela não colocou. Canta, que é um absurdo essa mulher, é uma cantora. O Brasil vai descobrir. Nós temos a honra de receber hoje no podcast Política de Quinta, maravilhosa, ela, a Eliane Josselane, que está aqui com a gente. Jô, muito obrigada. Imagina, Mari, obrigada. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Assim, uma honra imensa. Primeiro, o convite, uma gratidão muito grande, né, por você ter me convidado. Fiquei muito feliz quando você me convidou. Obrigada pela deferência toda, né? Assim, a gente tem aí convivido por alguns espaços e eu fico muito, muito feliz mesmo de você poder me proporcionar esse momento da gente estar batendo um papo sobre essas questões que de fato são muito importantes, né? Jô, minha querida, o que eu queria que a gente falasse primeiro, a gente trazer para o pessoal, que eu sei que lá no Instagram, sempre que a gente traz algum assunto polêmico, ou que inclui essas mazelas que estão acontecendo no dia a dia, as pessoas já vão direto explicar o que é a situação. Mas eu queria, na verdade, que você falasse um pouquinho para a gente o que é essas políticas públicas. Da onde veio isso? O que isso atinge a sociedade hoje? Perfeito, Maria. Eu acho que assim, primeiro a gente tem que sempre contextualizar, né, o país que a gente vive, né? Acho que sempre as questões históricas, elas são muito importantes para a gente entender da onde a gente veio, onde nós estamos agora e aonde a gente quer chegar, né? E eu acho que quando a gente fala de políticas públicas, mas sobretudo sobre direitos humanos,
a gente precisa compreender esse cenário do nosso Brasil desde os primórdios, né? Você citou a igualdade racial, que a gente vai falar também, mas tudo isso envolve o começo, né? Partimos de um começo de uma colonização. Daí a gente já sabe que o período de colonização envolve muita violação de direitos, muita violência, né? Então a gente inicia, né, o nosso Brasil, né, num cenário terrível, num cenário sanguinário, né? Num cenário escravocrata, né? Num cenário colonizador, onde tem um grupo que se sobrepõe sobre o outro. Sim. Então acho que isso já dá a base para a gente entender que a gente tem de saída problemas relacionados à violação de direito com a população brasileira, né? Então, assim, acho que a população precisa entender a história, né, faz com que a gente consiga compreender a nossa identidade, né? Formar a nossa identidade, se reconhecer nisso e começar a separar qual é o meu papel, né, na atuação contra esse cenário tão difícil. Tiveram avanços? Óbvio que tiveram avanços no cenário internacional, no cenário nacional. Estamos eu aqui, você hoje, duas mulheres, falando aqui sobre política pública, porque houve muitos avanços, né? Houveram pessoas que vieram antes de nós e que conseguiram superar muitas coisas para que nós estivéssemos hoje aqui dando a nossa opinião, enquanto mulheres. Mas eu acho que, de saída, compreender esse cenário histórico. E, a partir daí, entender que, para que a gente supere essas questões, é preciso um movimento individual e coletivo. Na história do nosso país também, nós tínhamos aí vários regimes, né? Imperial, né? Que tinha um formato, né? Vamos dizer, de Estado diferenciado, que não permitia, né, grandes avanços. Depois a gente tem um período mais militar, depois a gente tem um período mais, finalmente, democrático, né? Que é isso, onde a participação social e popular, ela é permitida, ela é fomentada, onde surgem, né, os partidos políticos, as representações, e um formato que permite que a população possa tomar certas decisões. É neste cenário, né, mais democrático, que a gente passa a ter, então, possibilidade de ter políticas públicas, né, de combate às violações de direitos, às violências, né, de uma forma em que o Estado se responsabilize por coibir essas ações, mas também que o Estado possa incentivar a participação da população e o envolvimento da população também no enfrentamento dessas questões, né? Então, políticas de direitos humanos, ela é um processo, né? As políticas é um movimento processual que envolve a atuação de grupos específicos que tiveram, né, os seus direitos cerceados, os seus direitos violados, que passam a fazer movimentos para que isso não aconteça. E depois você tem uma institucionalização disso num papel do Estado, né? Seja pelos órgãos do legislativo, seja pelo órgão executivo, seja pelos sindicatos e outras instituições, de começar também a desejar que o Estado assuma essa responsabilidade de ter ações efetivas, projetos, programas, ações que combatessem, né, as violações de direitos humanos. Acho que é aí que a gente começa a ter o formato de políticas públicas de direitos humanos, né, no nosso país, que vai sendo disseminado pelos municípios e, como você bem disse, né, quanto mais agora o cenário é falado sobre isso, mais ainda é cobrado que, né, o Estado e a população e a sociedade se envolva para que outras ações mais efetivas a gente tenha nesse cenário. E Jo, aí a gente ouve, né? Eu acho que muitas pessoas já devem ter ouvido sobre isso, e desde sempre, que o Brasil é uma democracia racial, né? Mas o que essa fala e o espaço entre essa fala e o fato real tem uma distância muito enorme ainda acontecendo, né? Exatamente. Então, dentro desse processo que é essa vala que eu estou falando aqui, eu queria que você dissesse para a gente assim, dentro do que a gente vive dentro da democracia racial e políticas públicas voltadas para a igualdade racial,
o que hoje o Brasil, que tem uma série de políticas públicas para a promoção da igualdade racial, mas como que isso ainda pode avançar? O que ainda tem que avançar? O que a população precisa, sabe? Porque a gente ouve muito as pessoas falando assim, e recentemente, eu não estou falando que a gente ouve isso lá no passado, a gente ouve agora, 2022, 2023, as pessoas falando assim, eu não sabia que não podia, eu não sabia que eu não podia fazer assim, eu não sabia que eu não podia, que era errado. Me desculpa e tal, e isso ficou cansativo, já ficou exagerado, né? Então, o que ainda precisa ser entendido sobre isso para que a sociedade comece a entrar nesse eixo? Acho que esse tipo de fala e esse tipo de pensamento é o que o racismo faz, né? Porque, assim, o racismo, ele é tão bem estruturado, né, para que ele possa continuar sobrevivendo, que as pessoas não percebem essa estrutura que ela é montada. E é essa estrutura que permite que tenham falas como essa, que, não tenho, eu não sou racista, eu não tenho atitude racista, eu nunca vi uma ação racista, enfim, né? Então, acho que, assim, no mínimo duas coisas, né? Volto a dizer a questão histórica que ela é importante, né? Eu falo assim, eu escrevi um primeiro livro que chama Eu Não Vou Perturbar Sua Paz, que tem essa proposta de um diálogo para dizer como que as pessoas podem, elas individualmente, interferir nesse cenário, e estou escrevendo um segundo agora mais sobre gestão de pessoas e políticas públicas, mas eu tenho falado muito sobre, para mim, a terapia social, que a gente precisa fazer terapia social, né, porque assim, a gente vem desse cenário que eu falei, e a gente não curou os traumas disso, né? Porque veio a questão da escravocrata, escravagista. Depois a gente tem um cenário da Revolução Industrial, que tem a imigração, que eu falo que não é um cenário também bonito, que não é um cenário tranquilo. Porque ninguém sai do seu país, ninguém abandona a sua terra tranquilamente, né? As pessoas vêm aqui porque elas foram obrigadas. Então, assim, são traumas somados, que a gente não olhou para isso, a gente não levantou o lençolzinho, a gente não enfrentou. Quando a gente não enfrenta um trauma, a gente fica guardando aquilo, né? Isso. E a gente não fala daquilo, a gente não se reconhece naquilo, a gente fica negando. O Brasil faz isso, né? O Brasil nega as suas dificuldades, nega o seu trauma, e aí ele fica com um complexo, que é aquele complexo de inferioridade, que tudo que vem de fora é melhor do que daqui. Perfeito. Por quê? Porque eu não tenho uma identidade formada, porque eu não lidei com meus traumas, eu não consigo reconhecer o que eu sou a partir da minha origem. Então, assim, não é muito legal o que eu sou, então eu vou olhar para o que é de fora. Então, eu vou endeusar a eurocentrização, eu vou endeusar, né, a aparência branca, eurocêntrica, e eu vou dizer que tudo que é daqui, que é o miscigenado, que é o pardo, que é o preto, que é o negro, não é tão legal. Isso. Né? Então, assim, primeiro a gente tem que fazer terapia social. Né? E segundo, reconhecer isso. Maravilhoso. Que a gente... Essa palavra... adorei. Terapia social. Adorei, gente. Maravilhoso. E segundo, a gente enfrentar. Então, assim, não existe uma democracia racial. Por quê? Porque a gente não se reconhece enquanto povo. Né? Então, assim, porque se a gente se reconhecer, a gente vai dizer que nós somos um povo, sim, objeto de uma mistura, né, de uma miscigenação, mas, essencialmente, nós somos o povo brasileiro. Né? E o povo brasileiro é majoritariamente preto, né? Já era negro, né? Pretos e pardos, né? E essa é a nossa cara. Né? E quando a gente não faz isso, não reconhece isso, a gente não consegue reconhecer as atitudes racistas. Né? Então as pessoas vão falar, não sabia que não podia, né? Porque no sistema estruturado, que é esse sistema que tem que dar manutenção pro racismo, por quê? Porque é bonito ser branco, é melhor ser, né? Tudo que vem, né, da branquitude é melhor do que aquilo que é construído pelas pessoas negras, né? Então, quando eu reforço isso, eu mascaro o racismo. Porque é estratégico mascarar o racismo. Eu não posso dar vazão ao entendimento de que aquilo que eu acreditei 500 anos não é, né? Então, eu preciso dar manutenção para isso. Eu preciso me sobrepor, né? E ficar insistindo que não, mas o país é maravilhoso. A gente tem essa democracia racial, eu até tenho amigos pretos, né? Aquela coisa, né? Então, acho que a primeira coisa é a terapia social. E a segunda coisa é as pessoas começarem a ter atitudes antirracistas.
de fato, né? Políticas públicas, acho que o Marco, você falou, a gente avançou, tivemos muitos avanços nas políticas, você citou aí, né? Hoje a gente tem conselhos, hoje a gente tem centros de referência, hoje a gente tem pessoas negras ocupando espaços importantes e tudo mais, são marcos legais importantes que advieram de luta, de muita luta, né? De muito esforço, de muito movimento, né? Mas, assim, são só marcos que não mudam a cultura, que não mudaram o pensamento, que é a essência do povo, a essência das pessoas. Então, a fase agora é a gente poder transmitir que essa questão de atingir uma cidade, um país mais igualitário racialmente, depende do envolvimento de todos, mas essencialmente das pessoas brancas, né? A luta antirracista, ela é das pessoas brancas. Sim. Porque elas precisam encampar isso, entendendo que elas têm que quebrar esse sistema, né? Eu tenho que começar a enxergar no meu entorno que falta gente preta, que falta mulher preta, que falta homem preto, que falta pessoas negras em certos espaços. Eu não posso mais naturalizar. E aí eu tenho que ser chamado a atenção para isso. Você foi em outro lugar, você viu gente preta lá? Nem pensei nisso. Isso é o racismo que faz. Por quê? Porque como que você não pensou nisso? Você não tá conectado. Como que você não observou? Então, assim, o racismo é cruel. Porque ele faz com que a pessoa não naturalize a ausência do corpo preto, do corpo negro naquele espaço. Então, o ajuste da lente precisa ter. Vou começar a olhar. Tô num restaurante X. Vou começar a olhar aqui quantas pessoas pretas, quantas pessoas negras tem nesse restaurante. Tem pouco. Por que será? Né? Aí eu vou começando a problematizar, né? Eu tô aqui numa universidade X, tô em Harvard. Quantas pessoas, né, pretas têm a oportunidade de fazer isso? Aí você vai começando a perceber que a gente tem, sim, uma sociedade extremamente racista, porque se tem a ausência de corpo preto, tem a ausência de corpo negro em determinados espaços, é porque o acesso não está sendo dado. E aí você começa a entender por que precisa de políticas de cotas. Maravilhoso. Tava aqui, na minha cabeça, tá valendo. Você tá valendo aqui, ó. Aqui na minha cabeça que eu tava pensando as cotas. Justamente sobre isso que eu tava pensando que eu ia falar com você. Porque, assim, a gente vê as cotas que, no caso, eu já ouvi até alguém falar que as cotas são uma discriminação positiva, né? Porque as cotas, elas são para os negros, mulheres e pessoas com deficiência, né? E aí, eu falo assim, essa é uma iniciativa de uma política pública bacana, mas aí eu pergunto para você o seguinte, e a continuidade disso? Porque, vamos supor que seja numa universidade, num concurso público ou num âmbito político que a gente insere essa pessoa de cota, né? Mas aí, vamos falar o seguinte, essa pessoa está na universidade. Os livros dessa pessoa, como que compra? Como que essa pessoa se transporta até a faculdade, se ela é uma pessoa de cota, sabe? Como que essa pessoa sobrevive dentro daquele ambiente totalmente programado para uma outra realidade? Então, entende? Como caminha isso aí dentro do nosso Brasilzão? Você sabe que a gente está numa discussão, né? Quando você fala isso, a gente volta para a história de novo, porque é exatamente o que aconteceu quando teve a edição da Lei Áurea, né? Porque, assim, você tem ali, né, a abolição da escravatura, mas você não tem o depois. Inclusive, soltou todo mundo. E agora? O que eu faço, né? Como que insere? Então, como que vai empregabilidade? E a educação dessas pessoas que ficaram anos, né? Que não tem como sobreviver nesse Brasil até então, né? Isso. Ainda colonial, mas não tinha condição. E emprego, e isso, e aquilo. Isso. Né? Então, assim, estamos também com esse grande problema por conta deste momento, né? Em que o correto teria sido... Porque tudo fala assim, tem muita gente que fala, os estudiosos negros falam da reparação social, né? Relativa às pessoas negras. Vem disso, porque você teve um período de exploração, claro, né? E aí você tem ali simplesmente uma canetada, mas não cuida. Você alija, você isola
simplesmente essa população que fica marginalizada. É o conceito do marginal. Fica à margem de tudo. À margem de direito, à margem de acesso, de educação, à margem de trabalho, à margem de renda, à margem de tudo. E isso não foi reparado, isso não foi resolvido, né? E o passivo, a coisa só foi aumentando, a população crescendo, a desigualdade crescendo, e essa população continuando nessa desigualdade. E aí falamos hoje das cotas. Então, hoje a gente precisa da política afirmativa. O que é uma política afirmativa, né? É você ter meios de afirmar o direito, porque o direito existe. Só que eu não consigo exercer o meu direito. Porque eu tenho direito à educação, mas eu não consigo acesso à educação. Eu tenho direito à saúde, mas eu não tenho acesso à saúde. Então, a política afirmativa, quando eu estou falando da igualdade racial, quando eu estou falando da mulher, quando eu estou falando das questões LGBT, é no sentido de você conseguir exercer o seu direito. Ter ações que afirmem aquele direito para aquele direito ser exercido. E você tem toda a razão. Não adianta também só ter o acesso, mas eu não tenho o cuidado para que esse acesso se desvele, né, tenha como consequência o desenvolvimento dessa pessoa para que ela efetivamente consiga viver esse direito. Então, entrei na universidade, como você bem diz, né, eu tenho que ter lá apoio para uma moradia, eu tenho que ter lá apoio para o desenvolvimento acadêmico, eu tenho que ter um apoio para línguas, né, para que eu possa acessar os materiais que todos eles quase são internacionais, né, em outras línguas. Então, o cuidado não é só o cuidado de ingressar. É o cuidado de você também ter outras ações complementares que permitam que haja o desenvolvimento desse grupo, que haja o desenvolvimento dessa pessoa. Aí a gente está falando também dos indígenas também, porque tem, né? Quando eu estou falando da questão racial, eu estou falando também dos indígenas. Então, você ter ações que deem essa complementaridade, elas são fundamentais. E quando eu estou falando de concurso público, porque a gente tem hoje em Campinas a aplicação das cotas, né, nos concursos públicos, a gente também tem esse processo, esse desafio que a gente está iniciando também na prefeitura, que é a gente começar a formar essas lideranças negras que estão entrando na prefeitura para esse desenvolvimento da carreira. Entendi. Porque uma coisa é eu permitir e eu conceder o acesso a essa pessoa a certos cargos que antes ela não acessava. Então, a gente quer ver mais médicos negros, médicas negras, a gente quer ver engenheiros e engenheiras negras. A gente não quer só ver pessoas acessando o serviço público nas situações mais subalternas, vamos dizer assim. Sim. Que não é demérito nenhum. Não é disso que a gente está falando. Mas a gente está querendo que haja, né, uma possibilidade de desenvolvimento em várias áreas. E para isso você tem. Primeiro você dá o acesso, garantir o acesso, mas você tem que desenvolver. Para que essas pessoas continuem se qualificando, para que essas pessoas alcem papéis de gestão, né, de chefias, para que essas pessoas desenvolvam na carreira, né? Então, as políticas públicas, elas precisam garantir direitos, mas elas precisam também garantir a continuidade do desenvolvimento da pessoa, né? Claro. Olha só, falando em questão de direito, você falou aí a questão de marginalidade. E a gente vê, principalmente nessa onda ultraconservadora que tomou um pouco de conta do Brasil nesses últimos tempos, as pessoas têm voltado a falar sobre direitos humanos como só que os direitos humanos só atendem humanos. Que não seria para acontecer só com humanos direitos. Isso. Mas na verdade os direitos humanos só servem para marginais ou bandidagem. A gente ouve isso direto. Os direitos humanos só protegem bandido. Os direitos humanos só faz não sei o que lá para bandido. O pessoal você vê na mídia, a galera insiste nisso. Eu penso e queria saber sua opinião, que eu acho que isso é uma informação muito ruim que as pessoas têm sobre direitos humanos. Eu digo isso porque eu estudei 3 anos de direito, e eu acho que assim, os direitos humanos é aquilo que pode nos dar o maior privilégio de proteção enquanto ser humano, né? Com certeza. Para todos, inclusive, né?
Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre o direito humano, onde que está esse direito humano na vida de cada um, por que que as pessoas têm falado muito sobre isso, por que as pessoas têm visto dessa forma, por que que aconteceu isso. Lógico que a gente teve essa onda ultraconservadora que disseminou isso mais que nunca, mas isso sempre foi um ponto de vista, mais ou menos, que as pessoas tinham sobre os direitos humanos. E eu falo um pouco disso no meu livro também, porque assim, o conceito, né, de direitos humanos no Brasil, ele começou a se disseminar mais, assim, nos anos 80, final dos anos 70, os anos 80, mas muito atrelado às questões da ditadura, né, e às questões dos presos políticos. Então, os movimentos, né, em defesa dos presos políticos na época, usava muito essa expressão dos direitos humanos. E como envolvia muita situação criminal, né, os processos criminais, de você poder buscar anistia desses presos políticos e tudo mais, ficou muito atrelado a essas questões de crime, né? Então, acho que atribuo que muito dessa concepção errônea que existe sobre a expressão direitos humanos venha um pouco disso. Tá atrelado às questões criminais, né? Então, se tá atrelado às questões criminais, então é só para esse grupo, para essa população. E isso é um erro muito gigante, porque a gente tem que dar vários passos atrás, né? Direitos humanos, né? A expressão direitos do homem, né? Ela vem já desde o século XVII, que ela vem sendo discutido. Foi muito disseminado quando a gente tem lá liberdade e fraternidade da Revolução Francesa, né, e tudo mais. Aí você tem lá o iluminismo, você tem várias teorias, né, da liberdade de expressão e tudo mais. Tem um fundamento naquelas ideias libertárias, né? Mas o que mais deu esse formato dos direitos humanos foi a Segunda Guerra Mundial, Primeira e Segunda Guerra Mundial, né, e por conta de tudo o que aconteceu no mundo, né, começa um movimento, então, que é a criação da ONU, né, a Organização, né, das Nações Unidas, em 1948. E em 1948, então, é um documento que é editado com a colaboração de vários países, nesse sentido de dizer, olha, a gente não apoia mais nenhuma ação genocida, como foi, né, dessas guerras, a gente não apoia situações, né, que possam violar os direitos do homem, né, no seu sentido mais amplo possível, porque as pessoas têm que ter direito à liberdade, as pessoas precisam ter direito a expressar opinião, as pessoas precisam ter direito à saúde, as pessoas precisam ter direito à habitação, as pessoas precisam ter direito ao meio ambiente, as pessoas precisam ter o direito a, enfim, é uma gama imensa de direitos que as pessoas eram cerceadas de ter no ambiente internacional, aqui no Brasil também, e surge esse movimento para que a gente garanta. Existe uma declaração com as coisas mínimas que o homem ou a mulher precisam ter para ter uma sobrevivência digna. Sem isso, não é considerado possível de ser aceito, né? E ser entendido como uma sobrevivência digna. Então, isso é direitos humanos, né? E é isso que as pessoas precisam entender. Então, assim, até no livro eu falo, assim, um dos capítulos é direitos humanos para os humanos também. Porque são pessoas. Sim. Né? E aqui a gente não está fazendo acepção nem juízo da ação que é feita, que tem que ser coibida. Se houve erro, se houve transgressão à legislação, precisa ter punição. Né? Claro, observado que a gente fala o devido processo legal. Tem que ter um juiz, tem que ter um promotor, tem que ter um advogado, tem que ter chance de defesa. Tendo tudo isso, provado que houve, né, a transgressão, a lei tem que ser punido, tem que ser culpado. Mas os direitos humanos, ele não trata disso. Isso trata o direito criminal. Né? Os direitos humanos, ele trata da dignidade da pessoa humana. Isso. Né? Então, tudo que é contra o respeito, tudo que leva ao ódio, tudo que leva à morte de uma pessoa por acepção de cor, de religião, por intolerância religiosa, isso deve ser combatido. E aí não tem nem que ser pensado se eu devo ou não defender, porque se eu sou um ser humano e eu não quero isso pra mim, é óbvio que eu não vou querer isso pra ninguém. Exato.
E olha só, você está falando isso agora, e aí eu ia perguntar, porque você falou exatamente de um ponto que nos preocupa na questão de legislação. Quando a gente fala de direitos humanos, e aí a gente fala sobre toda essa situação do que você explanou, mas veja, vamos colocar aqui, trazer uma situação que eu queria trazer de dentro da legislação, que é a Lei Maria da Penha. Uhum. Né? E aí a gente vai falar um pouquinho de feminicídio, do crime contra a questão da misoginia, né? Uhum. Então, o que eu queria que você falasse, porque o que acontece? A Lei Maria da Penha, ela é recente, digamos, tem o quê? 2006, né? É recente. Então, assim, foi um avanço agora, de agora, né? Assim como a mulher para votar, a mulher para ser inserida, muito recente, é tudo muito, muito recente. Mas eu acho que ainda assim é um avanço. Agora, veja, dentro disso, a legislação não tem recortes, o que eu acho que precisaria entender, porque a Lei Maria da Penha, ela abrange a mulher. Mas você talvez há de concordar comigo que a mulher ela tem toda uma esfera de uma violência contra ela, mas existem recortes, por exemplo, a mulher que vive na comunidade, Uhum. a mulher que vive, a mulher negra, ela não tem esse recorte dentro da legislação para entender. Então, como que o direito humano capta isso? Como que a gente faz para desenvolver esses direitos humanos sobre essa ótica agora, desse momento que a gente passa na atualidade? Perfeito. Eu sempre costumo dizer, né, que assim, quando a gente fala de políticas públicas, quando a gente fala de legislação, mas essencialmente políticas públicas, né, eu digo que a gente tem que olhar para o dinamismo das cidades, para o dinamismo da vida, né? E as coisas, elas não podem ser estáticas. É por isso que a atividade legislativa, ela tem que ter uma intensidade muito grande para poder estar sempre atenta naquilo que precisa ser aprimorado. E as políticas públicas também, né? O mundo muda, as pessoas mudam, as situações mudam e, né, o gestor público, o governante, o representante político, as comunidades, né, quem legisla, precisa acompanhar essas mudanças e ser propositivo para que elas acompanhem aquilo que está acontecendo hoje. Né? Eu não posso esperar para que aconteça daqui 1 ano, daqui 10 anos, né? Então, a gente tem que ter mais rapidez, celeridade para identificar essas mudanças. E aí você diz uma coisa importante, porque é isso, assim, há mudanças, houveram mudanças ao longo do tempo no nosso país, mas essencialmente tem coisas que continuaram enraizadas, né? Uhum. Então a gente falou do racismo, agora a gente tá falando da misoginia e do machismo, que é a outra perninha dessa estrutura. Sim. Que a gente também precisa romper, né, nesse caso, e também uma participação ativa, ela é importante para entender isso, qual é o contexto do machismo, porque assim como o racismo, as pessoas não conseguem, às vezes, identificar as atitudes racistas. Eu não sou machista, também existe, ou as mulheres falam, eu não conheci ninguém machista, né, e não consegue identificar. Então, além de você ter uma necessidade de debater sobre isso, ainda há a necessidade de reconhecer isso, as diversas pessoas para a qual a legislação ela é destinada, para qual as políticas públicas são destinadas, né? Então, assim, eu acho que deve haver aí um aprimoramento da legislação, porque é isso, a legislação, ela tem que ser aplicada da forma mais ampla possível, mas também com as suas especificidades que garantam que você consiga reconhecer as diferenças. Você citou muito bem. Uma mulher negra em uma situação de violência é diferente de uma mulher branca numa situação de violência. Uma mulher trans. Exato, né? As características de raça, de gênero, de classe, né? Sim. Elas vão ter um impacto diferenciado naquela violência, que pode até ser maior, dependendo, né? Claro que a gente não tá fazendo aqui uma graduação, porque não é assim que acontece. Mas a gente sabe que essas coisas, né? Quando elas se transversam, elas tornam um cenário, né? Transversa, quando elas né, se encontram, elas tornam um cenário pior, num impacto muito maior. Então, acho que a atualização legislativa ela é necessária,
esse olhar, né? Acho que a gente tem que estar atento, né? Os nossos legisladores precisam estar atentos a isso, para entender que precisa ter o aprimoramento das legislações de acordo com esse contexto, né? Então, vamos lá. Então, se eu não tenho esse recorte específico, eu tenho que garantir esse recorte específico. Porque também tem a questão, né? A gente fala da saúde, não é em todos os lugares, mas isso pode acontecer. Por exemplo, no recorte da mulher negra atendida na saúde, às vezes você tem uma lenda de que a mulher negra, às vezes, ela não sente tanta dor, porque ela é mais forte, porque o negro é mais forte. Então, eu não vou dar certo medicamento, eu não vou dar certas coisas, né? Porque não precisa, né? Então, assim, tem um tratamento também, acaba sendo diferenciado por conta dessa visão social, que interfere também na forma do atendimento. E aí, se a gente tá falando de um contexto de violência, é mais uma violação. Claro. É mais uma violação de direitos. Sim. Então, eu tenho que reconhecer que isso é possível de acontecer para atualizar a legislação para que torne possível a garantia de direitos para essa mulher. E na política pública, a mesma coisa. Então, assim, o contexto que aquela mulher está em violência precisa ser analisado, né? Então, assim, aconteceu, mas é um contexto em que essa mulher mora numa situação periférica, que, assim, não adianta só a medida protetiva, porque ela está exposta, não adianta só a medida protetiva, porque naquele contexto, onde aquele contexto é um contexto... Não alcança aquela mulher, né? Então, eu tenho que ter uma ação complementar, uma outra ação que não expõe aquela mulher naquele momento, porque aquele ambiente onde ela reside não é um ambiente que só uma medida protetiva basta para ela, né? Então, dessas questões que a gente precisa falar e aprimorar a legislação para que ela cada vez mais permita que a gente aplique o direito e que a gente dê a garantia do direito e que as políticas públicas também sigam em complementariedade, tendo ações mais efetivas para esse direito também ser garantido. Maravilhoso, perfeito. Nossa, que delícia, viu, gente? Então, falei para vocês que vocês iam ficar ligadinho aqui, que ia ser show de bola. Jô, a gente tem no nosso programa um momento que a gente leva para o nosso público algumas questões que eles queiram fazer aqui para o nosso convidado. Então, eles enviam para a gente algumas perguntas e a gente passa aqui para vocês poderem responder. Eu queria falar agora para você responder. Vamos assistir para a gente ver, para você poder responder, tá bem? Ei, Mari, tudo bem? Eu quero aproveitar a presença da Jocelaine no seu podcast e fazer uma pergunta. Em janeiro deste ano, nós tivemos a triste notícia de violência contra as tribos Yanomamis. Como fazer valer o direito dessas tribos nos dias atuais que estamos vivendo? Mari, mais sucesso do céu sobre ti, o podcast está demais e é merecido. Acho que assim, é uma tristeza, né, o que a gente vivencia, né, porque como eu falei, né, acho que a gente tá perdido com a nossa identidade mesmo, né, porque assim, eu tô falando aqui, falando bastante de igualdade racial, tudo, mas quem são os povos originários, né? Quem são os donos do país? Vamos dizer, dessa terra aqui. Quem chegou antes, né? Quem é a nossa ancestralidade, de fato, né? Assim, são os povos originários, são os indígenas, né? Então, assim, em que ponto que a gente se desconectou tanto da nossa ancestralidade, né? Em que ponto que a gente não consegue reconhecer, né, que isso é tão importante para nós enquanto identidade de povo? Acho que a primeira tristeza tá aí. Né, assim, a gente estuda nas escolas como se a gente estivesse estudando uma coisa que a gente ouviu dizer, né? Mas que não é algo que tá no nosso DNA. Sim. Né? Então, acho que, assim, uma questão que a gente precisa valorizar e que a política pública e a lei garante que a gente precisa incentivar é o estudo, né, nas escolas da história negra, mas também da história indígena, né? Então, você ter esse instrumento como um instrumento de formação efetiva para que esse cotidiano, né, indígena, ele esteja presente na nossa vida. A gente entenda que a gente precisa ter consciência disso, que a gente precisa se apropriar dessa história e que, assim, que não é uma coisa que tá lá, né, no norte, né, não tá lá, né. Aconteceu algum dia. Isso. Aquele indinho que a gente pintava na escola. Isso, não, né? tá
aqui, né? Tem uma comunidade grande, não é tão grande quanto a gente gostaria, por conta desses processos de extermínio que estão acontecendo, mas existe uma comunidade enorme que reúne toda uma sabedoria ancestral, toda uma sabedoria e um compromisso com o meio ambiente tão grande no nosso país, e a gente não dá a mínima para isso. A gente depende dessa comunidade indígena e a gente não sabe disso. Então, acho que o primeiro momento a gente precisa ter essa consciência formativa, essa consciência social da importância que tem, né, da gente trazer essa cultura, essa vivência para o nosso cotidiano. Em segundo, a gente entender que a sobrevivência desse grupo é fundamental para a nossa. E aí tirar um do outro. Não, né? Porque assim, a gente está aqui falando de direitos humanos. Eu falei aqui que direitos humanos é direito ao meio ambiente. Falei que direitos humanos, né, é o direito à terra, né? Este grupo, né, a população indígena, tem nos proporcionado ter o que a gente tem, né, de vivência da natureza, de enfrentamento às questões, né, de degradação do meio ambiente, e a gente tá aqui belo, fardola, como minha mãe dizia, aqui vivendo a nossa vida, achando que tá tudo bem, e são eles que estão fazendo a luta pelo que é nosso, né? Então, assim, tem que ter essa consciência também de que eles são fundamentais para nossa sobrevivência. Não é só uma questão lá do passado. Que não é infinito. Isso. Né? Os recursos naturais são infinitos. Isso. Né? O que eles ensinam para nós, como eles estão cuidando, os ensinamentos que eles têm, né? E a própria cultura nossa também, né? Que eles defendem, é o nosso presente e o nosso futuro. Então, olha que insano que né? A gente achar, como teve a polêmica aí na semana da Unicamp, né? Que teve um aluno, né? Que foi lá na Unicamp e falou, né? Do índio na sala de aula. Com os indígenas. Uhum. Então, assim, olha que maluco uma pessoa ter a capacidade. A mãe Bernadette, quilombolas. Então, assim, como é o que você falou, bem o que você falou, é muito triste, porque a falta de consciência é tão grande que se tornou crime. Eles cometem crimes contra os povos indígenas. E aí falam, não, é porque a cultura dos Yanomamis recebe você com flecha e com não sei o quê. É porque a mãe Bernadette já teve o filho morto, ela estava querendo saber quem tinha matado e não sei o que, estava mexendo na cova do leão ali. Entendeu? É uma coisa assim que... Muito louco, muito, né? Triste. E essa coisa de você se ocidentalizar e se colocar num prisma de que se não é do seu jeito, nada é certo. Né? Porque assim, o ocidental faz muito isso, né? O europeu faz isso, mas vamos dizer o ocidental. O ocidental faz muito isso, né? Eu me coloco num topo da cadeia de tudo, e tudo que tá fora do que eu penso não serve. É animalizado, é inferior, né? É daí que vem os comportamentos xenofóbicos, é daí que vem os comportamentos racistas, machistas e tudo mais. Mas essa fala, né, desse rapaz, quando fala, tem que abandonar isso daí, essas coisas de índio, né, tudo. Então, assim, olha só a criticidade disso. Porque é isso, né? Então, assim, mas quem disse que o seu olhar é o correto? Quem disse que essa ocidentalização, né, das coisas é a correta? Né? Então, assim, não é. A gente tem culturas diferentes, a gente tem diversidade, a gente tem que valorizar a diversidade, reconhecer a diversidade. Tudo bem, e daí que um grupo, né, indígena tem ainda o seu modo de fazer que é diferente do nosso. Por que isso é errado? Por que não pode? Qual o problema disso? Não é? Exato. Então, assim, a gente tem que abandonar esse nariz empinado de que, na verdade, não sabe nada, né? De se colocar aqui e condenar todos os outros porque não pensam como eu. Né? Então, assim, isso gera o ódio, isso gera a violação do direito, isso fomenta, né, ambientes que não são pacíficos. Uhum. Então, quando a gente chama as pessoas a essa responsabilização, a gente chama a consciência, né? Porque eu tenho que ter consciência do diferente. Uhum. Eu tenho que ter consciência de que o diferente, ele tem o direito humano de ter
ter a sua cultura, a sua religião, o seu modo de fazer as coisas, e que isso só agrega, não separa ninguém. É perfeito, maravilhoso. Jô, minha querida, infelizmente a gente está chegando ao final. Bom, não é? Pois é, gente do céu, a gente ficaria aqui conversando sobre tantas coisas que tem pra gente falar. E assim, quero te agradecer demais pelo tempo que você tem disponibilizado de vir aqui falar com a gente, falar com o pessoal do Política de Quinta. A gente gosta de falar desses assuntos mesmo, assim, que são polêmicos, mas que as pessoas têm que saber realmente como se comportar, porque é uma coisa que está no nosso dia a dia. E muitas pessoas ainda ficam perdidas dentro disso. Tudo que você falou hoje aqui, eu espero ter contribuído para quem nos assiste, sabe, toda a tua perspectiva sobre essa ótica, tenha trazido novos horizontes para as pessoas que são nosso público. Agradecer demais por você ter vindo aqui mesmo. Posso chamar você outras vezes, quero que você venha, porque a gente tem pauta aqui para falar muito, viu? Muito obrigada, viu, Jô? De verdade. Imagina, Mari, pode me chamar quantas vezes, assim, que é bom dura pouco. Eu fiquei muito empolgada aqui. Que bom. Quando você me chamar, eu venho com prazer pra gente conversar, e eu espero também ter contribuído um pouquinho nesse cenário de reflexão aí do pessoal, porque são assuntos muito importantes, né? A gente precisa falar deles, a gente precisa se conscientizar disso. Com certeza. Pessoal, é o seguinte, estamos chegando no final aqui do Política de Quinta. Eu não posso deixar de pedir para vocês o seguinte: segue a gente no Instagram, Política de Quinta, se inscreve no nosso canal, ativa o nosso sininho aqui e fica com a gente, manda seus comentários, faz o seu like lá no Instagram, fala pra gente o que você quer ouvir, quem você quer que a gente traz aqui, qual é a pauta que te interessa, manda pra gente no inbox, manda pra gente por mensagem, que a gente vai trazer aqui, porque quem faz o Política de Quinta são vocês. É você que fala o que você quer ver e a gente tenta trazer aqui. Então quero agradecer demais por vocês terem ficado com a gente, acompanhado a gente aqui nesse mais Política de Quinta, e vamos aguardar que em breve vem aí o próximo Política de Quinta. Valeu, pessoal, boa noite, tchau, tchau.